Boa noite, meus amigos. Estamos aqui conectando, é o Pedal Virtual para mais uma das nossas lives sobre ciclismo, cicloturismo. E hoje teremos aqui uma conversa muito agradável com Renata Falzoni, o Bike é Legal. Os colegas que estão entrando, muito boa noite. Quero dizer que daqui a pouquinho, às 20h15, nós começaremos aqui a nossa live do Pedal Noturno de hoje, onde a gente vai conversar aqui com Renata Falzoni, que tem toda uma história de vida, e a gente até destacou aqui a palavra desafios. Eu acredito que não tem outra palavra que defina melhor a nossa convidada de hoje, do Bike é Legal, né? A gente só está aguardando um pouquinho aqui, até das 20h15. E também a entrada da nossa convidada. Lembrando que o pedal virtual foi uma ideia que surgiu entre os amigos do pedal e do ciclismo. E Renata Falzoni já está conosco aqui. Boa noite, Boa Renata. noite. Nossa, muito prazer, muita alegria em estar te recebendo aqui hoje. Muito legal, você não sabe o imenso prazer que a gente tem. A gente sempre se encontra pelos corredores, eu vejo você aí nas suas andanças, no cicloativismo, na luta diária aí pelo ciclismo, e a gente definiu para você, a gente até destacou a palavra desafios. Eu Desafios. acho que não tem outra palavra que define melhor a sua identidade. Para mim, você é um ícone da história do ciclismo. Renata, eu vou começar tentando fazer uma breve apresentação sua, tá ok? E já vou te passar a palavra. Bom, eu estou aqui com Renata Falzoni, do Bike é Legal. Ela é arquiteta, jornalista, bike e vídeo repórter. Pedala desde 76, foi ontem, sou uma jovem, né? Fundou o Night Bikers do Brasil em 89, já pedalou por mais de 28 países, acredito que já deve estar até desatualizado esse número aqui, talvez, mas Tá. 28 países produzindo o programa Aventuras com Renata Falzoni. E, claro, é a criadora, a idealizadora do portal Bike é Legal. Renata, começando aqui a nossa conversa, eu começo aqui te perguntando o seguinte. Aliás, eu vou voltar depois nessa frase, que em uma das suas falas você fala: a bicicleta muda o mundo. E eu quero saber, né? Será que a bicicleta muda o mundo mesmo? Só que a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: quem é que surgiu primeiro? A arquiteta ou a jornalista? Né? E fala um pouquinho do início dessa tua relação com a bicicleta. A palavra é tua. Puxa esse pedal aí, Renata. Boa noite. São várias perguntas. Boa noite a todos. Super prazer estar aqui com vocês. Para mim é sempre muito agradável estar falando de bicicleta. Posso falar de bicicleta todos os dias da minha vida sem parar, né? Se deixar eu falar, não paro nunca. Vamos lá. É uma boa pergunta. Eu primeiro me formei arquiteta para depois virar jornalista. Mas, antes de ir para a escola de arquitetura, eu já era fotógrafa amadora, e o que me levou para o jornalismo, na verdade, foi meu grande apreço à fotografia. Porque eu ingressei no jornalismo como fotógrafa. Depois eu comecei a escrever, depois eu comecei a fazer rádio, depois eu comecei aí depois quando eu saí da grande imprensa, eu fundei o Night Bikers Club, e para poder manter o jornal, eu criei um jornal chamado, desculpa, para manter o clube Night Bikers, eu criei um jornal chamado Night Bikers News. Então aí a gente escrevia, fotografava, fazia o Pestap, né, que naquela época era diferente, era Pestap, ia para a gráfica, tudo, então já era uma outra fase de ser jornalista, né? E depois disso, que foi no final dos anos 80, começo dos 90, eu em 95 consigo somar tudo isso do jornalismo quando eu entrei em televisão, que foi fazer foto, fazer vídeo, fazer rádio, tudo numa única câmera, que é a videoreportagem. Então foi uma evolução. Agora,
ser arquiteta é uma coisa que eu ainda continuo sendo, apesar de não exercer você projetar casas ou mesmo projetar a cidade, mas eu estudei as cidades, o planejamento urbano. Então, ainda que eu não esteja exercendo essa profissão, quando você começa a questionar e batalhar por cidades para a mobilidade ativa, você está demandando soluções de planejamento urbano, que também faz parte da minha formação. Então, Gelson, uma coisa que eu gosto na minha vida é o fato de que eu fui conseguindo somar as coisas que eu gosto, que é, sem dúvida nenhuma, pedalar, que sem dúvida nenhuma fotografar, e no caso, fazer uma coisa maior do que isso, que é fazer cinema, fazer matérias de vídeo, tudo isso somado. Então, não tem um dia, mas tem uma evolução. E aí, quando você fala, assim, de fato, já pedalei mais do que 28 países, hoje eu já contabilizo 30. E quando a gente fala assim, pedala desde 76 foi quando eu dei meu carro e comecei a pedalar com meio de transporte, porque, na verdade, eu decolei na bicicletinha sem roda em 58, mano, faz as contas aí. Que Foi foi o ano ontem. que eu fiz 5 anos, né? Puxa vida. Então a gente, na verdade, eu pedalo como meio de transporte desde 76, mas como alegria de viver, né? Que pedalar é alegria de viver, né? Fala a verdade. Já um pouquinho mais de tempo do que isso, já. Com toda certeza, você está falando, começou a pedalar com 5 anos de idade, né? E eu acho que é uma coisa interessante a gente falar, né? Porque quando a gente sobe na bicicleta, é claro que a gente tem que ter a responsabilidade, do respeito, dos cuidados, mas eu acho que a gente recupera um pouco desse sentimento de criança, quer dizer, andar de bike é muito divertido também, não é verdade? Eu até falo nas minhas palestras, assim, faço uma paródia com o Freud, né? O Freud, que é criador da psicanálise e tudo, né? E ele tem, assim, um trabalho que ele sempre correu atrás, é você resgatar as alegrias de infância. E aí eu te digo que a bicicleta ela é conexão direta com a alegria de infância. Eu acho que não tem momento que você não pegue na bicicleta que você não se sinta feliz com aquela coisa de infância. Tanto assim que eu vejo o trabalho do Bike Anjo, que eles ensinam as pessoas a pedalar, quando elas já em idade mais adulta não sabem. Era um pouquinho só que eu preciso tirar na boca do meu cachorro. Eu perdi a minha. Tá aqui, ó. Eu perdi aqui o meu headphone e eu tenho um cachorro que não deixa passar nada que cai no chão. Cuidado. E aí, essa foi engraçada. Eu tive que catar correndo antes que ela pegasse. E É aí, como, é assim, como ó. um pedal, né? Vai acontecendo as coisas no meio do caminho, é assim mesmo. É, pois é. O Bike Anjo, ele faz um trabalho. O Bike Anjo é uma rede brasileira que já está aí bastante internacionalizada, que eles promovem a facilidade de você pedalar como meio de transporte. E um dos trabalhos que o Bike Anjo faz é ensinar as pessoas que não sabem pedalar a pedalar. E é muito interessante quando você vai nessa EBA, que é a Oficina Bike Anjo, né? Escola Bike Anjo, na verdade. E aí você vê pessoas que têm 50, 60, 70 anos de idade, em geral mulheres, que não tiveram o privilégio de pedalar na infância, porque não sabem pedalar, porque nunca pedalaram na infância. Aí eu fico pensando que, que privilégio, assim, que eu não digo privilégio você poder ter pedalado na infância, mas cada vez mais está sendo um privilégio as crianças conseguirem pedalar na infância. Aquelas mulheres que têm 60 anos de idade que vão para o Bike Anjo que não pedalaram, elas tiveram uma situação de família em que foi negado para a mulher e eventualmente um irmão dela pôde pedalar. Mas o que você vê hoje é que muitas crianças, independente do poder aquisitivo, independente do gênero, elas não têm o privilégio de ter aonde pedalar e os pais acham um problema, acham que é difícil, eles não levam para pedalar, porque o espaço urbano não convida, aí a criança quer mais o celular, mais o videogame. Então você vê assim que, apesar de todo o trabalho que a gente está fazendo, você tem uma dificuldade muito grande de garantir aquilo que hoje eu posso dizer que é um privilégio de uma criança ter o direito ao pedal. Então, assim,
E aí, então, eu fico pensando o que será pedalar para essas pessoas, porque para mim, isso respondendo a tua pergunta sobre a alegria que é de pedalar, né? Para mim, eu entendo que a bicicleta, para as pessoas que pedalaram na infância, é uma ferramenta que te conecta diretamente com a alegria da infância. E toda vez que eu pego a bicicleta e saio andando, imediatamente me vem aquele prazer de viver que a gente desfruta incondicionalmente quando a gente é uma criança feliz, né? É bem por aí. Puxa, é isso mesmo. E nós somos felizes por pedalar nessas cidades, nas trilhas, enfim. Agora, você trouxe aqui, né, a fala sobre o Bike Anjo, que realmente é um trabalho excepcional. Eu já vi pessoas de idade que aprendem a pedalar. E você também levantou uma outra questão importante, né? Porque muitas mulheres, lá quando criança, quer dizer, meio que assim, o pai dá a bicicleta para o menino e dava boneca para a menina, né? E a gente via, somente assim, alguns anos atrás, nos grupos, né, eram muito mais homens que mulheres, eu ainda acho que né, mais homens que mulheres. Mas as mulheres também, elas estão descobrindo a bicicleta, e elas estão se empoderando também através da bicicleta. E aí eu te pergunto, bicicleta é coisa de mulher? Também? Nossa, você falou uma coisa verdadeira, né? Até hoje, nos grupos, você tem menos mulheres do que homem, não é equilibrado, mas ainda é nos grupos de ciclismo que você tem não digo uma equidade, mas mais mulheres pedalando do que propriamente você vê como meio de transporte nas ruas. Aqui na cidade de São Paulo, se você vai fazer contagem de bicicletas nas ruas, você vai ver que tem apenas 6, 7% de mulheres pedalando nas ruas. Aí, se você vai para as estruturas cicloviárias, por exemplo, na ciclovia da Faria Lima, estou dizendo isso em tempos normais, eu não sei como é que está hoje, porque eu estou trancada aqui. De novo caiu aqui o meu headphone. Você vai ver mais ou menos uns 12% de mulheres nas ciclovias. Então, você vê que dobra. Então, você vê que existe uma necessidade, sim, de uma infraestrutura ou de um acabamento de tráfego ou de alguma situação que coloca um ambiente que inspire segurança para a mulherada pedalar nas ruas ou mesmo nas ciclovias. Agora, quando você vai para os grupos, você vai ver essa média em torno de 30%, às vezes até 40%, 50%. Então, você vê que os grupos de ciclismo, eles atraem mais as mulheres porque, por vários motivos, entre outros, esse de ser mais seguro, de não intimidar tanto aquela divisão nos espaços. Sabe, quando você está na rua, você tem que se impor mesmo, né? E isso daí é uma coisa que muita gente, não só as mulheres, se sentem um pouco não confortáveis com essa disputa de espaço que a gente tem que vivenciar e se impor nas ruas. Agora, você veja que interessante, quando você vai para uma cidade como Afuá, que é uma cidade que não tem moto, não tem carro, é uma cidade que tem... Precisamos nessa cidade, viu? Você vai ter 54% das pessoas que estão pedalando lá, 53% são mulheres. Por quê? Porque é o extrato de quantas mulheres tem para os homens. Tem pessoa que é 51 a 49, uma coisa assim. É a mesma proporção. Quer dizer, você não tem nenhum fator inibidor no desenho da cidade para a mulher pedalar naquela cidade. Tanto é que você tem uma equidade representativa da mesma quantidade de porcentagem de homens e mulheres no extrato daquela cidade, você vai ter nas ruas pedalando. É uma cidade que você vê que o desenho da cidade e a condição... Diga-me. Renata, só uma coisa, você está falando de Afuá. Vamos falar para todo mundo que está acompanhando aqui o que é Afuá, a cidade das bicicletas, e até pegando o gancho também para você falar do Bike é Legal. Fala dessa sua produção aí do Afuá. Exatamente. Desde sempre eu tenho vontade de estar fazendo filme, cinema, né? Porque eu venho de fotografia publicitária, entrei para a televisão já tendo essa experiência. E aí, depois que eu saí de televisão e montei o Bike é Legal, que é um canal de YouTube que está aí desde 2013, a minha grande vontade era fazer alguns filmes mostrando a resiliência do uso da bicicleta no Brasil, apesar das políticas públicas. Aí, então, eu editei, que nós fizemos um filme chamado Elo Perdido, Brasil que Pedala, que é um filme que está no nosso canal de YouTube. É bonito, né? É um filme que conta ele mostra sete exemplos no Brasil
de uso da bicicleta que acontece apesar das políticas públicas e acontece em cada lugar. Eu não fiquei repetindo os motivos do porquê acontece. Cada lugar tem um motivo diferente do outro e que é muito pequenininho e pum. E ali tem muitos ciclistas, se pedala muito naquele lugar. E o último exemplo que eu dei no Elo Perdido foi uma cidade que tem na ilha de Marajó, que fica no Pará, chamada Afuá. E é uma cidade feita em palafita, totalmente de madeira. As ruas são estruturas de madeira. Agora eles estão colocando uma camada de cimento em cima, mas elas continuam tendo a base de madeira. E quando a bicicleta chegou, quando a motocicleta começou a portar naquele lugar em 82, rapidamente o prefeito entendeu que não era bom pela velocidade, não era bom pela segurança, e não era bom porque estraga, estraga o peso na moto, a aceleração, estraga as palafitas, aquelas madeiras, aquelas tábuas. E aí ele proibiu e a população aceitou, e hoje a população defende aquela cidade como uma cidade livre de motor, porque não precisa. Você tem uma ideia, da ponta a ponta da cidade são 2 quilômetros. Você faz num palito pedalando, então todo mundo pedala lá. É o único lugar que eu vi na minha vida, e olha que eu conheço bem o mundo de bicicleta, onde uma criança de 7 anos de idade leva para a escola uma outra criança de 4, de 3, sem problema. Então as crianças estão livres, soltas nas ruas, e elas são capazes de dar carona umas às outras, indo para a escola, e nenhuma mãe vai para a cadeia porque soltou um filho na rua com 7 anos de idade e estão dando conta de uma de 4, de 3. Não, é incrível como aquela cidade tem um desenho em que as pessoas não se matam e se respeitam. E as crianças são muito livres lá. Eu nunca vivenciei isso em lugar nenhum do mundo. Então, isso tudo para dizer que Afuá é uma cidade que 51%, 52% das pessoas que estão pedalando lá são mulheres. E olha que eu não vejo isso nem em Amsterdã, em lugar nenhum do mundo você vê isso. Não vê mesmo. Você tem um extrato mais masculino na bicicleta nas ruas, sempre, sempre. Por mais acessível que seja a cidade, mas quando você tem o carro combinado junto, você sempre tem uma certa redução de mulheres. Aqui no Brasil, muito mais redução, porque não existe uma convivência prazerosa quando você está ao lado de uma 1,5 toneladas pesada que solta veneno e que qualquer descuido do motorista te representa um perigo real, né? Isso é fato. Verdade, verdade. Nossa, precisamos de Afuá nas nossas cidades. E também, assim, o Elo Perdido, aliás, é uma produção incrível, né? E vamos falar aqui, assim, a gente pede para que todos se inscrevam lá no canal do Bike é Legal, porque tem muito material. Eu fico impressionado porque tem de tudo. E você sabe que o seu canal já me socorreu muitas vezes, né? Sobre mecânica, sobre dicas de passeio, sobre cicloturismo. Tem até gambiarra de como você usar a bicicleta agora na pandemia, né? Então, assim, é um canal muito alegre, muito divertido. Então, assim, eu acho que a gente não deixem de acompanhar o Bike é Legal. É muito legal mesmo, né? Agora, ainda da questão do elo perdido, Renata, uma coisa que me chama a atenção, assim, né? A gente fala em pedalar, mas eu acho que o ciclista, ele tem vários perfis, né? Você, por exemplo, você tem uma história aí sobre esportes radicais, né? Você fez aí muitos trabalhos nessa área de escalada, de esporte radical, de competições, etc. Mas a gente tem aquele ciclista, né? Eu, por exemplo, sou o ciclista peba, né? Aquele que passeia, aquele que faz aí umas caminhadas, enfim. Agora, a gente tem também aquele trabalhador, né? Aquela pessoa que não tem dinheiro para pagar uma condução e que pega a sua bicicletinha, né? E assim, lembrando que a gente, nesse período de pandemia, é muito interessante isso. E aí, rapidamente, eu queria fazer 2 comentários. Eu andei conversando com alguns amigos, inclusive que têm bicicletaria aqui na cidade de São Paulo. Então, por exemplo, eu falei hoje com o Rogério lá da RVS, falei com o pessoal da companhia Bike, e eles estão dizendo, sabe o quê? Aumentou a venda de bicicletas, aumentou os serviços de bicicleta, as pessoas estão procurando mais bicicletas nesse período, né? Ou seja, me parece aí que as pessoas estão olhando a bicicleta também como uma alternativa para evitar esse problema que a gente tem nas cidades, do transporte público, né? Da concentração, enfim, da aglomeração que tem.
A bicicleta é uma alternativa nesse momento, Renata? Olha, Gelson, eu gostaria muito de conversar com esses mesmos lojistas para saber um pouco qual o perfil dessas pessoas que estão comprando bicicletas. Deixa eu te contar um pouco o que está acontecendo no mundo afora. Sim, a Sim, bicicleta, se você vai... Aliás, hoje no Vai Que é Legal, hoje, tem uma entrevista, uma segunda parte da entrevista com um grande amigo nosso, que é ciclista urbano também, e que é um cientista que chama-se Paulo Saldiva. Vocês talvez o conheçam, ele é da TV Cultura. sensacional. Eu vi a sua entrevista com ele, muito boa. Então, tem uma segunda que a gente acabou de soltar, acabou de entrar por hora agora às 8 da noite. Nessa segunda parte, ele explica o quanto mobilidade tem tudo a ver com as pandemias. Então, se, por exemplo, ele conta, se a peste bubônica levou 3 séculos para espalhar no mundo inteiro, porque ela andava de navio, de barquinho, etc. e tal, e não era tão concentrada a população, você vai ver que a própria, como é que chama, a gripe espanhola levou 4, 5 meses de navio por causa da guerra, ela foi levada pelos soldados, tudo. Você teve essa nossa pandemia, só nesse século já nós estamos em terceira ou quarta epidemia, 2 a cada 10 anos. Isso por quê? Por causa da mobilidade, da velocidade como a gente se locomove. Avião, pá, o bichinho viaja de primeira classe, rapidamente mesmo. Isso tudo para dizer que o quanto a mobilidade está intrinsecamente ligada nas contaminações. Então, se você coloca a população fechada, trancada em ônibus e metrô superlotados, não tem como. Qualquer tipo de pandemia é ali que ela vai explodir. Então, assim, desde que a pandemia começou, no lado ocidental, pro lado de cá, cidades como Bogotá já começaram com estruturas ferroviárias provisórias. Milão, a mesma coisa. Londres, a mesma coisa. Todas essas cidades, eu posso te elencar várias cidades e várias medidas que estão sendo feitas para que, no pós-pandemia, as pessoas pedalem. Boris Johnson, que é o atual primeiro-ministro de Londres, ele foi muito claro, nós vamos sair dessa pandemia pedalando. Ele, um negacionista, começou a fazer o que o nosso presidente começou a fazer também, que é negar, se deu mal, ficou internado, saiu de lá vendo diferente, já propondo mais uma vez, eu digo mais uma vez, porque o Boris Johnson foi o cara que transformou a cidade de Londres no sentido de ser uma cidade mais amiga da bicicleta. Nos Jogos Olímpicos de 2012, as bicicletas compartilhadas chamavam-se Boris Bike, só para você ter uma ideia, levavam um apelido do nome dele. Aí você vê, a França, ela está dando 50 euros para qualquer trabalhador desengavetar a bicicleta que está parada e falar, tua bicicleta está parada, está aqui 50 euros para você mandar arrumar. Então, eles estão dando 50 euros por população, por pessoa que quiser arrumar uma bicicleta parada para ele começar a pedalar. E, ao mesmo tempo, eles estão dando 400 euros, que é o equivalente a uns R$ 2.400, em dedução de imposto para o contratante desse cara, para o patrão dele, ele vai pagar R$ 2.400 para ele e vai deduzir impostos, para poder, se essa pessoa for pedalando. Isso é uma série de exemplos. A Janete Sadikan, que foi secretária de transportes da cidade de Nova York, responsável pela mudança, pela transformação daquela cidade nos anos 2000, ela hoje trabalha numa fundação chamada Bloomberg, e ela está sendo contratada por várias cidades para estar aí assessorando essas cidades a saírem dessa pandemia pedalando mais. E ela fala uma frase, Gelson, que é muito legal, que é o seguinte, que as cidades que saírem da pandemia investindo na mobilidade ativa e na bicicleta, elas não vão se recuperar só, elas vão prosperar. Então, ela associa que uma forma de você prosperar depois dessa pandemia é você resgatar o dinheiro que a população investe em transporte público e no carro próprio, sequestrar esse dinheiro que está investido em cima de uma economia que só gera poluição, morte e lucros concentrados num determinado grupo. Então, você vai conseguir reinjetar esse dinheiro, né? Em vez de você gastar o teu salário para gasolina, para estacionamento e para
arrumar teu carro, você vai resgatar esse dinheiro e vai injetar a economia, porque você, ao se locomover de forma mais barata, você pode reaquecer a economia local, não gastando no transporte público, não gastando no seu carro pessoal e reinjetando esse dinheiro na economia através do seu próprio consumo e, ao mesmo tempo, economizando, gastando menos e girando mais. Isso sem falar que nós estamos falando do desadensamento das pessoas no transporte público e tudo mais, né, que é uma das funções. Então, assim, ela aposta muito nessa mudança de paradigma das cidades para mobilidade ativa combinada com transporte público não adensado, né? E as pessoas podendo ir mais do ponto A ao ponto B pedalando e, eventualmente, resgatando o espaço público que era só de carro para você aumentar as calçadas e aumentar as estruturas cicloviárias. Isso está acontecendo no mundo inteiro, no mundo inteiro. E aqui no Brasil a gente não tem nenhuma cidade aplicando exatamente essas políticas. Nós temos aí algumas cidades que não São Paulo, que estão timidamente fazendo alguma coisa nesse sentido, mas a pressão econômica e a necessidade de você não estar aglomerado vai prevalecer. Então a gente vai ter também esse fenômeno acontecendo no Brasil, catapultado pela iniciativa privada, não porque o poder público incentiva, né? Você não vai ter incentivo, você não vem tendo incentivo do poder público no sentido de pedalar e caminhar, mas, ao mesmo tempo, isso vai acontecer porque é a melhor solução e não tem sombra de dúvida disso, né? Puxa vida, Renata, agora você tocou num tema, né? Eu acho que são as escolhas de prioridades aí nas nossas políticas públicas, que a gente tem uma série de problemas, né? Eu até comentava, porque aqui no Pedal Virtual passaram várias pessoas que a gente estava debatendo, o Sérgio Aveleda, nós conversamos um dia, conversamos com o pessoal do Ciclo Comitê, o pessoal aqui de São Paulo, enfim, várias pessoas e tal. E uma coisa muito interessante, né? Porque assim, sempre se fala o seguinte, mas você gastar com ciclovia, ficar criando estrutura cicloviária, isso custa um valor. Agora, é muito interessante porque ninguém gosta de comentar que para andar de carro você tem que fazer um investimento pesado, né? Você tem que construir viaduto, rodovia, estradas, etc. e tal. E pouco se fala que é muito mais barato o custo de uma estrutura cicloviária. É muito mais barata a estrutura para as pessoas andarem a pé curtas distâncias, né? Ou seja, é mais barato você incentivar a mobilidade ativa. Não é isso, Renata? É ridiculamente mais barato. Ridiculamente mais barato. Custa, assim, infinitamente mais barato, e, na verdade, existem estudos europeus que mostram que para cada, sei lá, agora eu já não sei os números, para cada quilômetro de ciclovia que você coloca, você recebe de volta vários outros benefícios que, quando você investe numa infraestrutura para carro exclusivamente, você não tem esse retorno. Por exemplo, quando você facilita a população passar a pé, de forma orgânica, na frente de um comércio, você aviva esse comércio. Aí a pessoa vai lá, consome, e aí isso tudo gera o quê? Impostos, vai girando a economia. Então, assim, quando você só tem uma rua de passagem, em que o motorista olha, para e não consome, você tá tendo uma infraestrutura que tem que aguentar o peso do carro, a poluição do carro, toda uma infraestrutura de carro parado, é quase, para você ter uma ideia, uma área de estacionamento dentro de uma garagem de um edifício, vai por volta de 25 metros quadrados, que tem a área que você usa com o carro parado, mas a área que você precisa ter livre para você manobrar o carro. Um apartamento de 20 metros, 25 metros quadrados hoje, aqui na cidade de São Paulo, nessa região mais nobre, está custando 1 milhão e meio. Então você vê o aluguel que não é pago do espaço público para a circulação de tanto carro, que não te dá esse benefício. Isso só para você ver como é muito caro você manter tudo isso. E as infraestruturas, existe um livro que é chamado Bike Economics, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Esse livro daqui, ó. Esse livro daqui, ele está traduzido em português. Olha.
Esse daqui é Bike Economics, Bikenomics. Esse daqui é a economia da bicicleta. É interessante que esse livro ele segue o dinheiro da infraestrutura dos carros. Você vai entender exatamente como investir em bicicleta você tem muito mais retorno. Você põe muito menos capital e tem muito mais retorno para o social como um todo. Enquanto que para o carro você só fica alimentando desigualdade, desigualdade, desigualdade e externalidades negativas. Não estou dizendo que a gente tem que banir os carros da cidade, mas sim, a gente tem que repensar muito o excesso do uso dele nos centros urbanos, né? E economizar muito espaço. Muito espaço, quando você tem menos carros circulando. Toda a ocupação do espaço, toda a ocupação da cidade de São Paulo, ela está calcada em cima do modelo em que você tem, por exemplo, você chega num edifício, você vai ter 2, 3, 4, 5 andares de garagem para ter 10 andares de apartamento. Você tem, às vezes, mais áreas de garagem do que propriamente área de apartamento. É um absurdo você imaginar uma economia, não fecha essa economia, entendeu? Não fecha, a conta não fecha. Então a gente tem que saber fazer as contas, né? Agora, só para te dizer, na gestão passada, a cidade de São Paulo ganhou 400 quilômetros de ciclovias e gastou 120 milhões de reais. 120 milhões de reais, só para você ter uma ideia, a ponte das Águas Espraiadas custou 300 milhões. Sabe aquela ponte, né? Custou 300 Sim, milhões, não passa pedestre, não passa, sabe? Então você vê assim, muita ponte custou mais do que uma todo esse... alça, uma alça de acesso dessa ponte é o que você colocou 450 quilômetros por vez na cidade, entendeu? E com certeza é muito desigual a, o tamanho da infraestrutura que a bicicleta pede e o tamanho da infraestrutura que o carro pede, sabe? Sem falar as externalidades, você imaginar que na cidade de São Paulo morre um pedestre por dia, um e meio motociclista por dia, vai embora essa conta, né? Isso aí a gente tem que começar a fazer as contas direito, né? Colocar tudo na balança, né? Não só quanto custa o asfalto, quanto custa manter o asfalto, quanto custa o aquecimento global que esse asfalto cria e por aí vai. A gente tem que colocar na conta tudo direitinho. Tem muita externalidade negativa esse modelo atual que nós temos aqui nas cidades como um todo, né? E, por exemplo, a nível de incentivo ao uso da bicicleta, São Paulo, inclusive, tem uma lei aprovada e até agora não é regulamentada essa lei, né? Porque era uma lei que iria incentivar o ciclista a usar a bicicleta e desafogar um pouco o transporte público. Mas, assim, não eu ia te perguntar o seguinte, é falta de leis, falta legislação para o Não. ciclista, ou está faltando respeito, né? Olha, falta vontade política no sentido de incluir o modal ativo, né? Porque aí já quem está na cadeia desfavorecida não é só o ciclista, o pedestre é também o rei da invisibilidade, né? Então, veja bem, você estava falando dessa lei. Essa lei é uma proposta de lei do atual vereador Paulice Neto, eu não sei o número da lei, que São Paulo entrega, eu acho que 3 bilhões de reais ano para os donos de companhias de ônibus para subsidiar o transporte público. E, fora isso, você ainda tem uma arrecadação que a prefeitura que arrecada, esse dinheiro vai para a prefeitura, que são as passagens. Então, veja bem, quando um passageiro passa lá o ticket na catraca, ele está a R$ 4,30 é o que está sendo pago. Mas não é o que está sendo pago para quem está entregando esse serviço. Quem está entregando esse serviço tem R$ 4,30 mais parte do subsídio que a prefeitura entrega. Entendeu? Então, assim, se você imaginar, se esse trabalhador não for de ônibus e for de bicicleta, ele, R$ 4,30, o patrão está deixando de entregar e a prefeitura está deixando de entregar uma outra parte desse valor. Então, essa lei preveria que o trabalhador recebesse essa economia. Em vez de ser o parte do subsídio que ele não está usando, porque ele não está pegando ônibus, em vez de não ficar para ninguém, porque fica para o cofre público, ele vai para o bolso do trabalhador.
Modelos desse tipo de incentivo financeiro para o trabalhador ir de bicicleta existem no mundo inteiro. Tanto que eu acabei de descrever um que está sendo feito na França, que é uma dedução de imposto e ele receberá 400 euros indo de bicicleta para o trabalho e esse dinheiro vai ser pago pelo patrão e será deduzido para o patrão em não pagamento de impostos. Então, é uma cadeia que foi criada de tal maneira que a França está dizendo, não, depois da pandemia, quando tudo, entre aspas, voltar para o normal, nós queremos que esse trabalhador continue pedalando. Então, vamos incentivá-lo. Então, essa lei, ela está aí para entrar em vigor. Na verdade, ela já foi assinada, tudo, eu não sei exatamente o que está faltando para ela entrar em vigor. Mas está faltando esse totozinho. Mas Está você faltando perguntou. regulamentar. É. Uhum. Agora, outras leis que foram regulamentadas e jamais saíram do papel. E são leis que, se tivessem sido cumpridas, teria sido muito diferente da nossa realidade. Mas em 1990, duas leis foram regulamentadas na cidade de São Paulo, que é a Lei 10.907 e 10.908, de autoria do Walter Feldman. Depois ele pegou essas mesmas leis e colocou para o governo do Estado. Então, toda vez que foram feitas todas as novas avenidas, novos viadutos, reforma de avenidas, reforma de viadutos, que aconteceram a partir de 1992, eu acho que quando ela foi regulamentada pelo Maluf, deveriam ter estruturas cicloviárias. Então, veja bem, na Operação Águas Espraiadas, por exemplo, desculpe, na Operação Urbana Faria Lima, a ciclovia da Faria Lima era para ter sido entregue para nós em 96. Foi ser entregue em 2012, 12, no último mês da gestão Kassab. Então, você vê, faz as contas, 92, quase 20 anos de diferença. Então, por que essas coisas não são entregues? Não são entregues porque você não tem um respeito, uma vontade política, um respeito, um entendimento de que pedalar é um direito e que a inclusão dos modais ativos tem que ser feita. Então, você vê que são coisas que não tem como, não tem sentido do porquê não terem sido obedecidas, mas não são. Não são. Cai naquele redemoinho que eu não sei como que a gente classificaria de lei que pega e lei que não pega. Eu tenho simplesmente um ódio dessa máxima que o brasileiro acha que tem lei que pega e lei que não pega. Falando bom português, vai se danar, né? Vai se catar, né? É o cúmulo da falta de respeito, porque nenhuma lei ela é escrita sem ter um debate, ela é escrita sem ter uma participação popular, né? Então você vai lá, marca o gol, vê a bola entrar na rede e olha para o placar e não cai o número, né? É bem por Verdade, aí, né? Ou seja, não é falta de legislação, a gente tem várias, elas precisam efetivamente serem respeitadas. Essa lei do Walter Feldman, inclusive, demorou aí, pelo que a gente vê, mais de 20 anos para ser regulamentada. Quer dizer, a gente tem aí o anel viário, por exemplo, em São Paulo, outras obras recentes, e não tem ciclovia nesses lugares, né? Então, assim, a gente não trabalhou em paralelo a criação dessas novas estruturas. Agora, o que eu ia te falar é o seguinte, a gente fala muito aí de um plano cicloviário, o pessoal está batalhando, apertando, discutindo com a prefeitura para ampliar, enfim, está pedindo aí algumas providências agora nessa época de pandemia. Quer dizer, também quer dizer que não é por conta da pandemia que a gente precisa de uma série de providências. Os problemas já são antigos, a demanda já é antiga, né? E assim, você fala que pedala desde 76. Quantos planos cicloviários você já viu nascer e morrer, pegar e não pegar? Enfim, quer dizer, o panorama por tantas prefeituras, né? O que fizeram. Aliás, promessa, né, Renata? Cá entre nós, a gente recebe muita promessa. O que é isso, Renata? Vocês estão vendo de trás para diante, né? Mas em 1900 isso aqui são planos, todos os desenhos, tá vendo? Aqui está escrito, ó, Nova Faria Lima com ciclovia, demorou 20 anos para nascer. Isso daqui é de 1990 tá vendo aqui? 95, 91, isso aqui é de 95, ó, tá vendo? Quando foi provada a Nova Faria Lima com ciclovia, ela não foi entregue com ciclovia. Aqui você está vendo, nesse mesmo, uma lista
de 150 quilômetros, aqui tem 110 quilômetros, 110 quilômetros, nome das avenidas, todas as ciclovias que nos foram prometidas, e aqui as futuras ciclovias que seriam ao total 300 quilômetros que custaria 30 milhões na época do então prefeito Maluf. Isso aqui só para dizer que esse é um dos planos cicloviários. Depois dele, está vendo? Isso aqui é um projeto ciclista que nasceu dentro da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que foi criado naquela época. Daqui para frente, depois que todos esses 300 quilômetros, naquela época, em 96, foi o último ano da gestão dele, ele entregou 26 quilômetros de ciclovias, sendo 20 deles dentro de parque. O resto tudo, só 6 quilômetros dos 300 fora de parque. Quer dizer, isso aqui é tudo para mostrar que o quanto a gente vem sendo enganado com mais tempo. E aqui tem, aqui, ó, tá vendo? Ó, eu falei que ela tinha sido a Lei 10.907 e 10.908, vocês estão vendo ao contrário aqui, né? Ela é de 1991, ela foi aprovada em 91. E essa daqui também tem a lei, uma delas é a lei, a 908, é a lei que prevê a ciclofaixa de lazer, que faz parte de uma lei, não é uma benesse ter ciclofaixa de lazer, não. Ciclofaixa Aliás, de lazer Renata, só um parênteses, ciclofaixa de lazer, né? Elas foram desativadas há meses. Isso não retorna, né? Não retornou. Agora que parece que tem uma notícia que eu acho que ela deve retornar brevemente aqui. Mas o que você acha? Um absurdo isso, né? As ciclofaixas de lazer elas aconteceram em 2009, em agosto de 2009, foi enquanto o próprio quem redigiu essa lei, que foi o Walter Feldman, era secretário de esportes na época, e aí ele criou a ciclofaixa de lazer com patrocínio de um banco, etc. e tal. Aí o que acontece? Um ano antes dessa desativação, o patrocinador chegou na prefeitura e falou: olha, nós queremos sair. Não, fica mais um pouquinho, vou ver. Olha, nós queremos sair. Depois de um ano, eles falaram: saí. Então, a cidade de São Paulo, a prefeitura, teve um ano para se preparar e só foi acreditar que o banco ia sair no dia que saiu. Aí, depois que saiu, ficaram correndo atrás, até tentou, a prefeitura até tentou financiar com verba da prefeitura, mas é uma operação cara. O que deveria ter sido feito e não foi feito é reduzir os custos dessa operação da ciclofaixa de lazer. Que hoje em dia, naquela época que foi criada, você não tinha ciclovia, você não tinha a infraestrutura fixa que nós temos hoje. E aí você poderia hoje fazer ciclofaixas de lazer, você sinalizando muito bem as conexões e promovendo dentro das infraestruturas fixas. Você não precisa mais ficar colocando cone onde tem ciclovia. Por que você coloca cone na ciclofaixa, por exemplo, na ciclovia da Berrini? Você vai lá e coloca cone só para você colocar o nome do patrocinador, porque você não precisa, está lá, já está segregada, bonitinha, etc. Não foi feito isso. Houve impedimentos de contas tributárias, a coisa não foi difícil voltar. E agora está marcado para o dia 19 de julho esse retorno com o patrocínio da Uber, né? Agora, eu particularmente só acredito voltando, porque você acredita que 19 de julho vai estar tudo ok para você pedalar na rua? Acho que não, né? Aliás, esse momento é um momento que a gente tem que se cuidar, tomar cuidado. Acho que pedal nesse momento é só quando é essencial, né, Renata? Agora, o que é legal é que, voltando, que eu acho legal voltar, eu acho muito importante, é muito importante voltar, não é uma questão de achar, é muito importante voltar, porque a ciclofaixa, ela é, assim, a porta de entrada para as pessoas voltarem a pedalar. Eu me lembro, assim, a ciclofaixa de lazer, logo no começo, todo mundo com aquelas bicicletinhas cheias de pó, né, botando as bicicletas para rodar, isso é muito importante. Assim como é importante evoluir. Foi difícil evoluir, evoluímos para mais estruturas cicloviárias. O formato da ciclofaixa de lazer poderia ter melhorado, sim. Teria sido bem melhor se tivesse evoluído também ele, abraçando as infraestruturas e, eventualmente, fazendo até mais espalhado na cidade, você levando a ciclofaixa de lazer mais para as franjas da cidade e aproveitando a infraestrutura central que está mais conectada, né?
tudo isso poderia ter sido pensado, mas a verdade, a grande verdade é que o mesmo problema com as políticas públicas de inclusão mulher. Não se pensa mulher, não se pensa ciclista, entendeu? Sabe, é uma falha de se incluir mesmo no pensamento, né? O Boris Johnson, né, que é o atual primeiro-ministro da Inglaterra, quando eu fui cobrir os Jogos Olímpicos da, de Londres, você tinha vários cartazes na cidade escrito assim: pense bicicleta. O que era isso? Não é você pensar na bicicleta, é você estar no carro, porra, tem que ficar prestando atenção na bicicleta. Você está, sabe, é você incluir na tua observação de a quem você tem que tomar cuidado, a bicicleta como um todo. Pense bicicleta, é tudo isso. Pense mulher na tua gestão, pense mulher, pense bicicleta, isso não se pensa. Eles não pensam em mulher, não pensa mesmo, muito menos eles pensam em bicicleta. É uma pena isso, né, Renato? E outra coisa, né, você está falando aí desse, quer dizer, vai ter essa retomada gradual, tem uma outra coisa, né, também. Nesse período de pandemia, nós reunimos aqui muitos nossos medos, as pessoas, quer dizer, a verdade é que isso não é uma notícia distante, né? Muitos de nossos amigos ou até familiares pegaram a moléstia, muitos foram vítimas, né? Até fica aqui o nosso sentimento, a nossa homenagem a todas essas pessoas, principalmente aos profissionais de saúde que estão aí batalhando na linha de frente, né? Mas para dizer também o seguinte, né, Renato? Eu acho que a bicicleta vai cumprir um papel importante de ajudar a tratar da nossa saúde física e mental, né? Porque a gente precisa de algo para desestressar, e eu acho que a bicicleta ela vai melhorar a nossa saúde mental. O que você acha disso? Eu acho que não é futuro, né? Isso já é passado, presente e deverá continuar sendo futuro, né? Eu, por exemplo, estou sem pedalar na rua desde o dia 15 de março. Estamos só no rolo, né? O rolo não é a mesma coisa, né? Ah, não é, não é. Eu não posso me queixar, né? Tô com rolo aqui. Eu já fiquei sem. Eu passei um mês e meio sem rolo, eu tava mal. Agora já tô com rolo, já tô rodando um pouquinho, etc e tal. Mas assim, eu não vejo como futuro, eu vejo como presente. Agora, sim, nós vamos ter um outro boom da bicicleta. Você é de São Paulo, já? Eu nunca te perguntei. Sou Né? de Você é São Paulo tá. capital. Eu vou te contar um pouco dos números de quantidades de ciclistas na estrutura da Faria Lima. E como está sempre atrelado a alguma crisezinha. Né? Veja bem. Ó, quando a ciclovia da Faria Lima foi entregue, foi no finalzinho de 2012. Em 2013, 14, mais ou menos, foi colocado um contador de ciclistas naquela ciclovia. E os números eram 1.000, 1.800, quando dava 2.000, 1.000. Então, assim, em 2013, 14, tinha 2.000 ciclistas por dia no máximo lá. Aí o que aconteceu? Você teve uma grevinha de ônibus, pum, 3.000, aí voltava para 2.000 todo dia, 2.500. Aí tinha uma outra greve de ônibus, 4.000, 2.500. Você via que cada crise que acontecia, as pessoas experimentavam a bicicleta e não voltavam. Aí nós tivemos uma coisa muito importante que aconteceu no ano de 2017, que foi a reinauguração das bicicletas compartilhadas e elas com mais qualidade. E uma enorme estação ao lado da estação do Largo da Batata. Naquele dia, de 2.500 por dia, já foi para 3.500. 3.500, 4.000. Quer dizer, só porque começaram as bicicletas. 2017. Aí vieram as bicicletas laranjinhas. Pá! 3.000, 3.500, 4.000, 4.000. Aí depois nós tivemos uma coisa uma outra greve de ônibus e voltava. Então você via lá por dia 4.000, 4.500 por dia, saltou em pouquíssimo tempo, de 2.000, 2.500 para 4.000, 4.500 por dia todos os dias. Aí nós tivemos a greve dos caminhoneiros e não tinha mais gasolina. O que aconteceu? Pau, estourou. 8.000, 8.000, 8.000, 9.000. Eu me lembro que eu, chegando na CBN, a Fabíola me perguntava, pô, meu, não tem trânsito nenhum na rua. Eu falei, meu, você não viu a ciclovia.
Eu vim pela rua porque Eu na peguei ciclovia não dava trânsito para na andar. Faria Lima. Eu fiquei parado Não no dava, trânsito de bicicleta da Faria Lima. não é? Olha que coisa. Naquela mesma época, né? Aí, o que É, aconteceu? Nunca mais voltou para o mesmo. Aí, no ano de 2018, em 22 de setembro, nós tivemos 1 milhão de ciclistas naquela ciclovia, que deu mais ou menos uma média de quase 5.200 por dia, 5 mil por dia, todos os dias, não importando fim de semana, chuva, sol, calor, o que fosse. E no ano seguinte, que foi 2019, ano passado, nós tivemos 2 milhões de ciclistas no dia 1 de dezembro. E aí deu uma média de mais ou menos 5.600 ciclistas todos os dias. Todos os dias, sem, sabe, independente de sábado, domingo, feriado, o que for. Agora, claro que deve ter diminuído e diminuído bastante. Então, só para a gente ver como, independente das políticas públicas, o número de ciclistas nesses eixos estruturados de ciclovias cresceu muito, especialmente nesse eixo dos Faria Limers, né? Que é mesmo. E aí nós tivemos um outro boom também, uma outra coisa que aumentou e depois teve uma queda, que foi as laranjinhas, né? As Yellow, né? compartilhado. Quando as Yellow saíram, realmente mudou. Agora, uma coisa que esse contador faz, que ele não separa patinete de ciclista. O patinete também entra na contagem. Sim, sim. Ô, Renata, puxa vida, conversar contigo é muito bom. Olha como o tempo passa tão rápido, né? A gente está aqui, vamos ter aqui mais o quê? A gente tem mais 8 minutinhos aqui para a gente conversar. A gente tem tantos assuntos. Eu peço desculpa para os nossos amigos aqui que estão acompanhando, que tem muita pergunta que a gente não vai conseguir fazer. Aliás, eu também estou evitando aqui algumas bolas divididas, né? Porque a gente não quer também problema com a justiça eleitoral. A Renata Não, Falzoni, imagina. ela é pré-candidata aí pelo PV, né? Espero que tenha sucesso aí na sua jornada, né? É pré-candidata a vereadora aqui na cidade de São Paulo, né? Mas, Renata, eu queria pegar esses minutos finais também de conversar um pouco sobre. Que assim, a gente está dizendo, bicicleta, ela tem viabilidade econômica, a estrutura de bicicleta ela é usada, então esse discurso de dizer, olha, faz obra, faz ciclovia e não é usada, não é mentira, porque quando faz estrutura, o ciclista vem e utiliza, né? E bicicleta também, é bom te lembrar que o cicloturismo ele tem o seu potencial, né? Por exemplo, a gente não vai entrar aqui no mérito dos motivos, mas quando eu tenho um pedal Anchieta com mais de 40 mil pessoas participando, isso significa que existe um interesse de fazer passeio, de descer para o litoral, enfim. Você abordou lá no Elo Perdido a cidade de Mauá, que tem um bicicletário que comporta mais de 1.700 bicicletas, né? Ou seja, existe uma demanda aí. E o cicloturismo, né? Eu adoro, eu vou ser bem sincero, eu fui contaminado pelo cicloturismo, né? De passear, de pegar trilha, de ficar vários dias fora. Por que o Brasil não consegue desenvolver tanto esse potencial do cicloturismo e qual que é o exemplo do mundo no cicloturismo, né? O cicloturismo na Europa, para você ter uma ideia, é uma indústria que rende 44 bilhões de euros por ano. Olha só o 34 potencial dos quê? Bi? 44 bilhões, 44 bilhões de euros é o que rende diretamente a indústria do cicloturismo na União Europeia. Só para você ter uma ideia, na Alemanha é 9,2 bilhões. E aí você tem um estado americano, que agora não me recordo qual que é 1,5 bilhões de dólares ano, só naquele estado. Então você vê, o Brasil ele muito perde em não aproveitar essa indústria, porque se eu for fazer uma comparação do que é pedalar no Brasil e pedalar na Europa, eu vou dizer, a Europa é linda, maravilhosa, mas é mais cara e quem me atende não tem o mesmo carinho que tem o brasileiro. Então o brasileiro você tem, além de ter um povo extremamente hospitaleiro, uma comida maravilhosa, é mais em conta para pedalar no Brasil, com certeza, e eu estaria fomentando, né, se eu tivesse mais incentivo para isso, o meu país, a minha cultura e a minha economia. Então, assim, eu acredito muito, assim, tenho até falado, que acabei de colocar aí, recentemente uma matéria que nós fizemos em 2008, que foi uma volta que nós demos na Chapada Diamantina. É um cicloturismo um pouco mais hard, porque você está pedalando em trilhas mesmo. Então, assim, eu pretendo sair dessa pandemia e pedalar mais e mais como cicloturista dentro do país, porque é uma indústria que tem muito como fomentar. E o que é interessante do cicloturista, que imagine você, o turismo vai todo mundo para Paris, vai lá para todo mundo para Paris.
Aí o governo tem que arrecadar impostos para distribuir para o campo, para poder manter a população no campo. E não, o cicloturista, ele vai lá para PQP, para os lugares mais afastados, e ele previne o êxodo rural. Ele faz com que a pessoa consiga se manter na sua terra e não precise migrar da sua terra para vir fazer favela na periferia da cidade. Não, ele vai fazer com que a pessoa tenha uma vida digna e legal, valorizando a cultura local na própria terra. Então, assim, muitos lugares que perderam com garimpo, que não pode mais garimpo, que está certo, muitos lugares que perderam aquela produtividade extrativa, que não era benéfica, ela tem muito a ganhar com o turismo rural, com o cicloturismo, entre outras coisas. Então, assim, falta no Brasil uma visão de empreendedorismo para isso. Agora, não é uma coisa que começa sozinho. Por exemplo, a história, quando você vai ver a história de como aconteceu o circuito do Vale Europeu, é interessantíssimo, porque era uma associação falida de hotéis de vários lugares, e essa associação eles se disputavam entre si. E aí veio um rapaz com cabeça boa, lá de Timbó, ele pegou e fez, vamos fazer um cicloturismo entre os nossos hotéis, de tal maneira que eu mando o meu cliente para você, você manda para o outro, eu recebo desse. E com isso eles entenderam que melhor lucro é você não ficar com o cara, mas você mandar e receber outro. E fazer com que esse mesmo turista, em vez de ficar 1, 2 dias na região, fique uma semana e circulando e gerando riqueza para a população. Então, o circuito do Vale Europeu em Santa Catarina é um exemplo. Oi, Renata, eu acho que a gente ficou sem som. Opa, voltou, vamos lá. Opa, sabe o que foi meu despertador começou a tocar aqui? É hora de dar remédio para cachorro aqui. Então, voltando... Renata, diga. Eu só ia te falar o seguinte, a gente vai ter aqui mais 3 minutos somente, mas assim, o tempo passa muito rápido contigo. Ou seja, só para a gente finalizar aqui, o cicloturismo ele tem um potencial econômico fora de série. Antes dessa pandemia, eu fiz aqui a Estrada Real e a Rota da Luz, inclusive foi objeto aqui de algumas conversas no nosso pedal virtual também. E assim, você falou do lado hospitaleiro do brasileiro, realmente o brasileiro é show de bola, ele te dá uma atenção. Às vezes eu consigo me lembrar do percurso, mas eu lembro muito mais das pessoas aí no redor, né? Então, Renata, agora eu ia te pedir o seguinte, a gente vai ter mais 3 minutinhos, e eu vou pedir para você deixar aí sua mensagem final. Eu quero dizer que é um prazer enorme a gente conversar aqui, quer dizer, não dá para conversar em 1 hora, de trazer essa sua experiência de vida, você tem muita experiência de vida, né? E eu acho que aqui fica muito claro, né, que realmente a bicicleta ajuda a mudar o mundo, a bicicleta muda o mundo mesmo, né? Então, Renata, eu te desejo muito sucesso na sua empreitada, e eu queria que você agora, nesses 3 minutos finais, falasse aí dos teus projetos futuros, né, e, enfim, deixasse uma palavra final aqui pra gente, nessa noite. Olha, eu quero super agradecer a oportunidade que você me deu e faço um convite, né? Agora eu vou fazer o meu merchan, que você se inscreva no nosso canal, o canal do Bike é Legal. Esse é um legado, assim. Depois que eu trabalhei 20 anos em televisão, eu pensei, puxa vida, eu preciso ter alguma coisa que trate a pauta do que a gente acredita mesmo. E a gente acredita em bicicleta. A bicicleta pode custar 10 milhões de reais, ela pode custar 100 reais, para nós é a mesma coisa, sabe? Bicicleta é bicicleta, e bicicleta é uma tremenda ferramenta de inclusão social, e a gente tem aqui um lema que só bike salva, e a gente realmente acredita em que só bike salve. Então, fica aí esse convite. E outra coisa também, quando a gente sai da pandemia, para quem pode ficar em casa, fique. Quem tem que sair de casa, use a bicicleta, não pedale em grupo, vai lá bem separadinho. É muito difícil a gente usar máscara para pedalar, a gente sabe disso, mas use máscara, ande realmente protegido. E quando a gente sai daqui, vamos sair muito para viajar, vamos consumir o Brasil no bom sentido. Vamos pedalar dentro do Brasil, vamos conhecer as nossas comunidades, vamos viajar muito aqui dentro do país. Eu, particularmente, estou querendo muito fazer um cicloturismo que já foi levantado pelo Antônio Olinto e a Rafaela Asprindo, que é a Serra do Espinhaço, saindo lá da Diamantina até a Chapada Diamantina, lá para Lençóis. Estou muito afim de fazer isso. Uma viagem de 1 mês para desopilar o fígado e ir acampando por esse Brasilzão afora. Vamos rodar muito esse país.
Puxa vida, Renata, olha, muito obrigado. A gente está finalizando aqui e queremos dizer que na segunda-feira a gente volta com o pedal virtual. Renata, muito obrigado, porque o Instagram vai encerrar a nossa live agora. Obrigado. Maravilha, grande abraço, beijo a todos, bons pedais.